Ideias sobre os fatos. É Fato e Certo. Bandeirantes. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E o presidente Joe Biden está se preparando para anunciar formalmente a sua candidatura a um segundo mandato nesta semana. E esse anúncio, inclusive, deve acontecer hoje. A princípio, as edições finais foram feitas em um vídeo de anúncio que provavelmente, como eu disse, será lançado hoje, sem saber ainda a hora, marcando 4 anos desde que Biden se declarou candidato nas eleições presidenciais de 2020. Enquanto os legisladores democratas estão prestes a se unir em torno da sua campanha, as pesquisas mostram um apoio morno entre os americanos para sua corrida à reeleição. Uma pesquisa da NBC, por exemplo, recentemente divulgada, descobriu que apenas 26% dos americanos acham que Biden, aos 80 anos, deveria concorrer a um segundo mandato como presidente, enquanto 70% dizem que não. Entre os democratas, 51% dizem que Biden não deve concorrer a um segundo mandato. Na pesquisa da NBC, por exemplo, quase metade dos que se opõem a uma corrida de Biden citam que sua idade é uma das principais razões para essa opinião. E os republicanos da Câmara estão abandonando um esforço de 1 ano do seu partido para aprovar uma proibição federal do aborto. E estão, inclusive, explorando outras maneiras de promover a sua agenda anti-aborto. Uma mudança notável que ressalta como o Partido Republicano está lutando para abordar o assunto antes das eleições presidenciais de 2024. Em entrevistas com dezenas de republicanos, a grande maioria, mesmo entre os mais ferrenhos opositores do aborto, acabou rejeitando a ideia do Congresso buscar uma proibição nacional e disse que a liderança não tem planos no horizonte para que seja uma peça central da sua agenda. Aliás, ao invés disso, eles argumentam que a questão de proibir o aborto agora é melhor deixar para os estados. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã, 3 minutos. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora acompanhou o Jornal Gente. Sempre lembrando, a partir da próxima terça-feira, dia 2 de maio, Jornal Gente também na tela do Band News TV, um dos mais tradicionais e importantes programas da história do rádio brasileiro, que continua com sua força, que continua com seu peso na opinião, agora também na tela do Band News TV, a partir de 2 de maio, terça-feira, o Bastidores do Poder não, mas o Jornal Gente sim estará no Band News TV. Eu vou trazer uma novidade também, a partir de semana que vem, nosso Bastidores do Poder também estará de cara nova, com uma nova plástica, um novo nome, a gente vai juntos comandar aqui o Manhã Bandeirantes, mas claro, mantendo a mesma essência, a sua participação, mantendo o noticiário regional, política também de Campinas e os destaques de Brasília, do Brasil como um todo e do mundo. Você vai continuar acompanhando em AM 1170, em FM 85.7. Ao longo da semana a gente vai falando mais sobre esse assunto, porque você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda também a fazer parte do nosso Bastidores do Poder, da nossa programação dentro da Rádio Bandeirantes Campinas, e assim também participar pelo nosso WhatsApp 97102-1493, 97102-1493, DDD 19 para você mandar a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica, a participação, sempre bem-vinda do nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Pode mandar por texto, pode mandar sua mensagem de áudio.
que a gente vai exibir aqui também na nossa programação. Hoje, dia 25 de abril de 2023, eu sou o Heitor Fredo, vamos juntos até às 11h30 da manhã, comigo na mesa de som Danilo Capucci, na central técnica o Lucas Pessoa, também com o Gil Kleber e daqui a pouquinho o Thiago Prudente também se juntando nesta terça-feira, com temperaturas mais amenas. Hoje, Campinas registrando 22 graus, segundo os termômetros do Cepagra, sensação térmica um pouquinho menor, de 21, por conta do vento na casa dos 5,6 km por hora. Não é muito não, é um vento bem moderado. E a previsão para hoje, depois de Campinas amanhecer com predomínio de sol e temperatura em torno de 15 graus, a mínima que Campinas registrou hoje, a previsão de máxima é na casa dos 28 graus. Expectativa hoje para que o tempo permaneça com algumas nuvens à tarde, mas não há previsão de chuva para Campinas nesta terça-feira. A partir de amanhã, o desenvolvimento de um sistema de baixa pressão entre o Uruguai, o Rio Grande do Sul e o Oceano Atlântico vai fazer com que uma frente fria passe pelo litoral paulista entre amanhã e quinta-feira. Então as temperaturas vão começar a diminuir já amanhã e se estender para o final da semana. Na região metropolitana de Campinas, a gente vai ter temperaturas mais baixas, com tendência aí principalmente na quinta-feira, já de um céu parcialmente nublado, e aí sim, previsão de chuva a partir de quinta-feira. O verão foi embora, o calor tá cada vez também nos deixando mais e o frio tá chegando e as temperaturas vão baixando. A gente vai trazer daqui a pouco o último dia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Portugal, antes dele seguir viagem para a Espanha. Hoje o presidente falou no parlamento português, foi alvo também de manifestações a favor e contra a presença de Lula no governo brasileiro e também a visita dele a Portugal especificamente. Alguns aliados presentes também nessa última apresentação de Lula ao público português, mas foi necessária também uma interrupção por parte do presidente do parlamento para que as vaias e críticas destinadas a Lula tivessem fim enquanto ele falasse. Vamos destacar também o noticiário de Brasília, mas a gente vai começar falando dos fatos que acontecem na nossa região. Daqui a pouquinho o Thiago Prudente vai se juntar a nós também para falar sobre a sessão da Câmara Municipal de ontem em Campinas, que resultou na aprovação do aumento ou da criação do 13º salário e também do pagamento de férias no subsídio dos vereadores. Vereadores em Campinas, a partir de 2025, vão ter férias e 13º, e a polêmica na discussão de um projeto de lei colocado na pauta com urgência pelo vereador Nelson Ossiri para proibir atletas trans em equipes femininas que representem a cidade de Campinas. Teve protesto na política campineira por parte dos representantes, mas teve protesto também da população LGBTQIA+, que esteve presente na sessão da Câmara. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer algumas dessas falas, você vai entender o que aconteceu com esse projeto. Antes, uma informação importante para você, morador de algumas regiões da cidade de Campinas, que hoje pode ter amanhecido, de repente, sem água na torneira, é porque alguns bairros estão sem abastecimento em função de obras da Sanasa. Nesta terça-feira, Jardim Bela Vista teve a interrupção no fornecimento já a partir das 8 da manhã. Isso vai seguir até às 5 horas da tarde por conta de uma obra que já estava programada para aquela região. Então, a interrupção é necessária para que a obra seja feita. Isso acaba resultando não só no Jardim Bela Vista ficar sem água, sem o abastecimento, apenas com o uso da reserva da caixa d'água, mas também se estende ao Jardim São Rafael, ao Jardim Lina, à Vila Isa, ao Taquaral, à Vila Poguete, ao Jardim Belo Horizonte, à Vila Colúmbia, Arruamento Bueno de Miranda e Jardim Esmeralda. Uma outra obra também acontece hoje numa outra região da cidade, que afeta os bairros Campina Grande, Paraíso de Viracopos, Vila Aeroporto, Jardim Maria Rosa, Jardim Itatinga e Parque São Paulo. Suspensão que também está prevista para acontecer até às 5 horas da tarde.
A recomendação é sempre para economizar a água em qualquer circunstância, mas especificamente nesses bairros, evitar desperdício, já que a água que está sendo consumida por essa população vem da caixa d'água do reservatório de ontem e é importante que se tome cuidado para que ela não falte. Hoje vamos falar também sobre a aplicação da vacina bivalente, uns números em Campinas longe de atingirem a meta. Campinas tinha a expectativa de já ter vacinado boa parte da população com mais de 60 anos, mas apenas 44% do público-alvo foi vacinado até agora. O governo federal já autorizou a aplicação da vacina bivalente para a população adulta em geral, 18 anos ou mais. Isso foi anunciado ontem à noite. A gente vai daqui a pouco saber se Campinas já tem um planejamento para também ampliar a vacinação na cidade e para quem já está no público-alvo antes mesmo dessa autorização federal, como funciona o trabalho de imunização, como ir a um posto de saúde, quais são os horários destinados a isso. Tiago Prudente, são 10h10 da manhã desta terça-feira. Muito bom dia para você, prazer sempre ouvi-lo aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É isso aí, tava com um probleminha de conexão aqui, tava sem internet aqui em casa, o técnico tava mexendo, mas agora já estamos novamente online. Ontem a Câmara Municipal de Campinas realizou a sessão ordinária que tinha 2 assuntos que prometiam ocupar praticamente toda a pauta. E foi exatamente o que aconteceu. A cidade de Campinas teve ontem o projeto de lei colocado como urgência pelo vereador Nelson Osseri, do PSD, que tinha a intenção de proibir atletas trans participarem das competições esportivas na cidade e, mais do que isso, representarem a cidade de Campinas em eventos e principalmente em competições esportivas. Esse projeto que entrou na pauta, obviamente, geraria muita discussão, muita polêmica, que ficou ainda maior com a presença de representantes de entidades que defendem os direitos da comunidade LGBTQIA+, na cidade de Campinas. A primeira manifestação que veio contrária a esse projeto de lei, uma das primeiras manifestações, foi da vereadora do PT, Paola Miguel, que primeiro fez uma reverência ao público presente na plateia, estendeu uma bandeira que também faz referência à defesa dos direitos das pessoas trans e depois criticou o fato desse assunto ser discutido na Câmara Municipal em função de outros temas ligados à comunidade trans passarem despercebidos na visão da vereadora. Antes de começar minha fala, eu quero dizer que eu espero um dia compartilhar esse espaço de parlamento com uma de vocês que está aqui na plateia, mas enquanto isso não acontece, eu peço licença para poder estender essa bandeira aqui hoje, porque é justamente sobre isso que a gente está falando. E quero começar dizendo, que... A gente vai depois separar um outro trecho também da fala, mas ela basicamente disse na fala do momento que foi ali destinado a ela de 5 minutos, no começo dos trabalhos, ela dizia que questões como a liberação para medicamentos que são necessários para quem está em fase de transição de gênero estão em falta na rede municipal. Assuntos como a segurança, como a transfobia, não estão sendo colocados em pauta na Câmara Municipal, enquanto o vereador Nelson Osseri tenta colocar algo que, na visão da parlamentar, afasta ainda mais a comunidade trans da sociedade, tira ainda mais direitos das pessoas trans. Uma fala que também foi abraçada pelo vereador do PSOL, Paulo Búfalo, que citou, no momento em que ele estava no parlamento, o recuo por parte do vereador Nelson Osseri. Você vai ver que Paulo Búfalo usa exatamente esse termo do recuo, porque foi retirado de pauta o projeto para a votação. Mas antes da retirada de pauta, houve esse posicionamento do vereador de oposição. Porque ele tira da pauta, daqui a pouco ele pega e retira da gaveta de novo, sob a proteção da base do governo Dário aqui na casa. E aí eles vão fazendo história, e isso vai se transformando numa prática
que começa com letra de leis, de projetos como esse, e acaba, nós sabemos como, no assassinato e em mais homofobia, mais eliminação. Eles se sentem à vontade para poder eliminar as pessoas LGBTs que ia mais, como nós temos visto. Por isso, nobres vereadores, nós temos que botar um basta nessa situação. Vamos parar de passar pano para transfóbico, para LGBT-fóbico nessa casa. Logo na sequência, o vereador Nelson Ossiri, do PSD, teve a palavra. No início, uma certa dificuldade para conseguir falar em função dos protestos contra ele que vinham da plateia. E, em seguida, o vereador, até em tom provocativo, se dirigiu também ao público presente. A esquerda sofre do que a psicologia chama de lei do espelho. Por não suportar as próprias características, projetas em mim como se eu fosse o problema. O problema são vocês. Eu não sou obrigado a ouvir uma vereadora que incita a violência com cartilha, pedindo para atear fogo nas pessoas, e muito menos um vereador do PSOL, ex-partido de Adélio. Então eu acho assim, não tem moral para falar desse vereador. Vocês não têm moral para desfazer de um projeto de minha autoria. Vocês não têm moral para falar nada sobre Nelson Ossiri. Se vocês tivessem, ao menos, lido o projeto, vocês iriam entender perfeitamente o que eu estou solicitando. Eu só não quero, mulheres que resolveram ser trans, praticando atividade esportiva e desrespeitando as próprias mulheres. Então, que esquerda é essa que fala que defende o direito das mulheres e tem toda essa contradição? A esquerda é isso. A esquerda, ela fala que defende o direito à vida, mas é a favor do aborto. Fala que é contra o fascismo e defende governos como Cuba e outros. Fala que se apoia na ciência, mas desconhece. Estamos vendo aí as vacinas sendo retiradas. Essa é a esquerda, presidente. Infelizmente, eles pisam na bola com eles mesmos. Mas ninguém mais suporta isso. E pode ter absoluta certeza que esse projeto volta. E volta para defender as mulheres de verdade. Muito obrigado. A cidade não fecha. E esse vereador não dorme. Um abraço para todos. Provocando no final, usando o gênero neutro, que é uma bandeira defendida pela comunidade LGBTQIA+, ali também, pouco antes da fala do vereador Nelson Ossiri, outros parlamentares, como Guida Calixto do PT, também se manifestaram contrários a esse assunto estar em pauta e questionaram do vereador se foram ouvidas as pessoas mais atingidas nesse projeto. As atletas trans, os treinadores, cientistas, médicos, pessoas que realmente possam dizer se há um ganho esportivo ou não por parte das atletas que passaram por esse processo de mudança de gênero. Tiago Prudente, de certa forma, o vereador Nelson Ossiri conseguiu o que queria. Movimentou a pauta a favor de algo que é uma bandeira dele, da questão de identidade de gênero, na questão de costumes, e que na prática, para as leis municipais, pouco teriam qualquer interferência. Bom, é a análise que a gente estava fazendo ontem aqui, é basicamente isso, né? Fica muito claro que é um projeto eleitoreiro, né? Que não tem um apelo para mudança, realmente um projeto que vá afetar a cidade, porque a gente viu o que aconteceu na Câmara de Campinas ontem, a gente ouviu aí trechos das falas dos vereadores. Logo no começo da sessão, ainda no pequeno expediente, teve uma fala do vereador do PCdoB, Gustavo Peta, já falando desse projeto. Então a gente viu que os partidos de oposição da esquerda logo já fizeram críticas diretas a esse projeto de lei, e nenhum outro vereador, eu assisti a sessão toda, nenhum outro vereador se manifestou favorável ao projeto. Não sei se é porque estava a presença do público ali, né, que também inibe os vereadores de falarem na tribuna contra o público que está ali, e apenas o vereador Nelson Ossiri, que é o autor do projeto, que defendeu o projeto
na tribuna. Sobre a fala do vereador, é por isso que eu digo que essa questão de imunidade parlamentar precisa ser revista. Ela é carregada de preconceito, ela é carregada de questões que precisam ser analisadas. Por que eu digo isso? A gente tem que lembrar que homofobia foi igualada a racismo no nosso país. Então, é um crime inafiançável. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. E essa questão de, na tribuna, o vereador poder falar tudo, ele pode defender os seus projetos, mas ele precisa responder também quando ele tem falas preconceituosas. Ele usa o termo mulheres de verdade, que não leram o projeto. Eu li o projeto e o projeto não propõe uma discussão. O projeto traz como se fosse uma verdade única. Eu acho que se o vereador quer debater esse assunto, ele tem total direito de debater esse assunto. Mas ele precisa trazer especialistas, prós e contras, e aí sim a gente vai ter um projeto de lei que faça sentido e se tiver embasamento científico. Se não tiver, não tem projeto de lei. E eu vou além. Isso não é para ser discutido na esfera municipal, como eu já disse ontem aqui no Bastidores do Poder. Esse é um tipo de projeto que é para ser debatido pela Câmara Federal, porque é uma questão que está na Constituição, artigo 217, que define que as entidades esportivas que têm que definir essas questões. Então, precisaria de uma alteração na Constituição Federal. Então, é preciso que a Câmara dos Deputados legisle sobre isso. E não que a gente fique na Câmara Municipal de Campinas, porque parece que a cidade é perfeita, parece que os vereadores não veem os outros problemas da cidade que são graves. Aliás, outros não, porque isso não é uma questão, não é um problema. Não olham para os problemas que tem a cidade e ficam aí fazendo projetos eleitoreiros, que, na minha visão, é exatamente isso que aconteceu. E, sem dúvida nenhuma, o vereador atingiu seu objetivo, porque é a questão não só dos deputados, mas os vereadores também agora fazem esse tipo de situação para fazer videozinho para a internet, para mobilizar a sua base, já de olho na eleição de 2024. Esse não é o único projeto de lei que gera polêmica apresentado pelo vereador Nelson Osseri, do PSD, que também protocolou num outro momento, mas que também não foi adiante na discussão nem na votação, projeto de lei que tenta proibir a realização da chamada Marcha da Maconha na cidade de Campinas. A Marcha da Maconha, ela tem como intenção, segundo os organizadores, discutir o projeto para a regularização do uso recreativo, a legalização especificamente da cannabis, descriminalizar o uso. E isso é algo que não é apenas Campinas que está discutindo. Na verdade, a lei vem ao encontro do que foi feito em Sorocaba, quando os vereadores da Câmara Municipal aprovaram a proibição da Marcha da Maconha na cidade. Só que já há uma determinação do Supremo Tribunal Federal, em uma decisão unânime de 8 votos, liberando a realização dos eventos em todo o país, chamados de Marcha da Maconha, que reúnem manifestantes favoráveis à descriminalização da droga. Porque, para os ministros, os direitos constitucionais de reunião e de livre expressão do pensamento garantem a realização dessas marchas. Claro que isso não permite o consumo da droga durante o evento, isso também não permite, muito menos, a venda do entorpecente. Mas a discussão a respeito de um projeto de legalização é autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é mais um projeto que também, quando for a plenário, em regime de urgência ou não, vai ter esse mesmo tipo de conflito, vai ter esse mesmo tipo de discussão e, muito provavelmente, o mesmo final, ser engavetado, porque já há uma determinação do Supremo Tribunal Federal e nenhuma lei municipal pode ser superior ao que diz a Corte Máxima da Justiça. Mas, de certa forma, são 10h23. Estamos falando do projeto de lei do vereador. Então, de certa forma, ele consegue movimentar a pauta, como foi também com a presença de críticas e de manifestantes na plateia ontem, críticas em plenário e manifestações na plateia, e, de certa forma, alimentar a sua base eleitoral. Então, eu concordo com você nesse aspecto, Thiago, de que o vereador Nelson Osseri está fazendo uma jogada política que, para efeitos práticos, não veremos nada definitivo na Câmara. Mas, para efeito da base eleitoral, muito provavelmente ele está, como se diz na gíria do futebol, jogando para a arquibancada. Exatamente. Esse projeto é outro projeto que, se
se eu não me engano, na Câmara de Sorocaba também circula a questão da Marcha da Maconha, e isso me chama muito a atenção, porque geralmente esses projetos são propostos por vereadores da extrema-direita. E aí eu fico pensando o seguinte, a extrema-direita sempre vem com a questão, quando a gente fala sobre a questão da liberdade de expressão, porque a nossa liberdade de expressão ela tem um limite. Por exemplo, a gente vai debater a questão trans, das pessoas trans participarem de atividades esportivas, em competições com mulheres trans. Esse assunto pode sim ser debatido, sem dúvida nenhuma. Nossa Constituição garante isso e a liberdade de expressão garante isso, mas há limites, e o limite é que haja o respeito e que não haja o preconceito. A questão da maconha é a mesma coisa. Você pode discutir a questão da legalização dessa droga, mas você não pode consumir ela porque a nossa legislação não permite, e ponto. Eu acho que tudo tem uma questão a ser alcançada. Só que a extrema-direita sempre defende que a liberdade tem que ser total. Só que quando não é do interesse dela, aí não pode. Então a gente tem que parar com isso. Ou você defende a liberdade de expressão total, ou você defende a liberdade de expressão como é hoje no Brasil, onde há regras. Porque ela sempre se baseia muito nos Estados Unidos, onde essa liberdade de expressão é muito diferente da nossa liberdade de expressão, onde a Constituição brasileira colocou limites exatamente para proteger minorias, proteger grupos que são afetados diretamente. Então há certos limites nessa liberdade de expressão que são importantes. E a gente vê os efeitos dessa liberdade de expressão total nas redes sociais, onde a gente vê o surgimento de grupos neonazistas, onde a gente vê grupos de ódio surgindo a todo momento. Então a gente vê os efeitos dessa liberdade total, o que acontece nas redes sociais, e agora tem até inclusive a PL das fake news, que vai ser votada na Câmara dos Deputados essa semana, que vai trazer uma regulamentação para isso. Então é preciso sim colocar alguns limites, porque a nossa liberdade de expressão não pode ultrapassar o limite de desrespeitar o próximo, porque a gente também pode ser vítima dessa liberdade de expressão total. Então acho que é preciso um pouco de coerência dessas pessoas que defendem a liberdade total de expressão, mas quando não há uma pauta que agradam elas, aí elas querem proibir. Então é preciso decidir, elas vão decidir o que elas querem. Mas eu ainda sou defensor total da liberdade de expressão, desde que respeitem os limites que a nossa Constituição determina. Então, é o que você falou, Heitor, é jogar para a torcida, sabe aquela história? Vou lá no bar, quero ser o que chama a atenção, e aí eu fico falando alto, gritando, dizendo que eu sou bom, não sei o quê, mas na prática mesmo não serve para nada. É basicamente isso, é só para fazer barulho, e a crítica que eu faço é exatamente essa. Parece que Campinas não tem problemas, porque projetos para solucionar problemas da cidade, que são graves, ficam de lado. E na questão do vereador Nelson Rossi, ele é uma pessoa que é ligada ao combate às drogas, ele tem todo o embasamento para falar sobre isso, mas eu acho que esse projeto precisa de mais discussão, e não, no caso da questão da maconha, é preciso discutir essa questão sim, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, se eu sou favorável ou sou contra, mas é uma discussão que tem que ser feita também no âmbito federal, e não no âmbito municipal. Os vereadores não estão para decidir isso, quem tem que decidir isso são os deputados e os senadores. Ouvinte da Rádio Bandeirantes, participa pelo 97102-1493, tem mensagem de áudio chegando e a gente vai repercutir, porque as opiniões também estão divididas, como não poderia ser diferente no país polarizado em que estamos. Bom dia a todos, DJ Alê, Thiago, Heitor Fredo. Vou dar sim a minha humilde opinião e sem muita polêmica sobre esse assunto da questão do trans poder ou não participar junto com as mulheres. Eu acho que fisicamente o trans ele é diferente do homem e diferente da mulher. Acho que deveria ser criado competições específicas para ser mais justo, tanto com o trans quanto com o homem, quanto com a mulher, na minha opinião. E só vindo aí na toada que você falou que vai mudar para amanhã Bandeirantes, e os moldes continuarão iguais. A gente também vai poder participar do Manhã Bandeirantes. Grande abraço a todos, DJ Ale. Claro que vai, DJ Ale. Pelo mesmo WhatsApp, vamos sempre ter a opinião do nosso ouvinte
E olha, chegando mensagem também do Adriano Vermelho, que diz o seguinte: como dizia meu pai, a esquerda mordeu a chumbada. Era isso que o vereador transfóbico, na opinião do Adriano Vermelho, queria, e precisamos de mais calma e uso do judiciário, porque preconceito é crime. Um forte combate ideológico pode acabar em confronto físico e o fim da razão dos legalistas. Isso é legislação federal e não municipal, que diz o Adriano Vermelho. Tem mensagem de áudio chegando também do ouvinte Ronaldo, final do telefone 1818, vamos ouvir. Bom dia, Heitor, bom dia, Tiago. Ronaldo do Taquaral aqui que tá falando. Esse pessoal aí, LGBT, não, eu me recuso a falar essa sopa de letrinhas. Esse pessoal aí que é gay, que nasceu homem e quer virar mulher, e quer jogar no time feminino, e depois fala que respeita as mulheres, sendo que há uma diferença gigantesca de força, de testosterona. Isso aí é comprovado cientificamente, não tem como. Eles querem que o mundo se ajoelhe e se curve às vontades deles, e não é assim, as vontades deles, né? E não é assim que funciona. Eles querem mudar a lei da natureza, não tem como. Esse cara que nasceu homem hoje, quando ele morrer, daqui 200 anos, se achar os ossos deles, e se for examinar esses ossos para ver de quem que era, se era homem, se era mulher, com certeza quem for examinar vai constatar que era um homem, se nasceu homem hoje. Se for mulher, vai ser constatado que era mulher também. Não tem como mudar a lei da natureza, meus amigos. Aceitem que dói menos. Valeu, um abraço, Ronaldo do Taquaral. Agradecendo a participação, agradecendo a audiência, mas humildemente não concordando com a opinião, porque já mudamos muito como sociedade, já tivemos muitos avanços e essa discussão, ela é mais complexa, na minha opinião, viu, Ronaldo? Mas agradeço a tua participação, agradeço a tua audiência. A mensagem que chega também do ouvinte Marcos Silva Bedin. Bom dia, Heitor, parabéns pelo programa, todo dia estou ligado em vocês. Não passo mais nervoso, pois depois de muitos anos temos 2 apresentadores coerentes e democráticos. Muito obrigado ao Marcos Silva Bedin pela audiência, pelas palavras. E tem mensagem também com relação à Marcha da Maconha. Juarez de Paula Lopes é quem manda pra gente e a gente ouve agora no Bastidores do Poder. Bom dia a todos da Band. Olha, sobre a marcha, a chamada Marcha da Maconha, né, que seria a liberdade do cidadão, eu sou contra, mas sou a favor do cara consumir ela se ele achar que ele quer consumir. Desde que ele pague imposto dessa porcaria e não forme aquelas filas no Mário Gatti ou qualquer lugar, gastando o dinheiro público das pessoas, tal. Então ele pode usar, desde que ele pague imposto e não dê nenhum tipo de custo para quem não usa. Então o direito de cada um é o direito de cada um. Um abraço, fica com Deus aí, é o Juarez de Paula. Agradecendo a mensagem do Juarez de Paula Lopes. Quer falar algo sobre as mensagens dos ouvintes, Thiago? Não, acho que os ouvintes estão se manifestando aí, né? Só agradecer a eles que estão participando. Também respeito a opinião do Ronaldo, não concordo, porque a gente também tem estudos que dizem o contrário, né? Então acho que o debate é importante, é fazer um debate importante. Hoje em dia a Lê também traz um outro ponto sobre essa questão trans, que eu acho que é uma questão que precisa ser muito debatida, gente. É uma questão ainda que a gente, como sociedade, a gente não debateu isso como deve ser debatido. Como muitos outros assuntos, né, Heitor, que a gente não debateu, que os nossos nobres deputados, os nossos nobres senadores não debatem no nosso país porque tem medo dos resultados eleitorais de debater alguns temas. Quanto à questão da Marcha da Maconha, o Juarez fala sobre pagar imposto, a proposta da legalização, pelo que os grupos defendem, eu nunca parei para ver como é a defesa da legalização. Então, eu estou falando aqui do pouco que eu sei. É exatamente isso, para que o Estado tutele esse uso da maconha, mas eu concordo que é uma questão também delicada, que precisa ser estudada e vai mais além do que legalizar a maconha. É preciso discutir a nossa política de combate às drogas, porque o modelo que está aí não funcionou. Ou funcionou? O Heitor cobre todo dia a polícia. Heitor, o modelo de combate às drogas que a gente tem hoje funciona? Porque eu tenho a impressão que a polícia enxuga gelo o tempo inteiro. A sensação é essa, né? A polícia, ela tem como função combate
a criminalidade, enquanto a droga for o crime, o consumo e a venda for um crime, isso passa a ser também motivo de alvo de operação, mas eu acho que a lei ela é extremamente complexa. A discussão com relação à descriminalização, ela tem como base também o que foi feito no Uruguai, então é preciso primeiro estudar o que foi feito nos outros países, para depois amadurecer a ideia, algo que convenhamos, no Brasil de 2023, que a gente às vezes tem que explicar o que é democracia, acho que o Brasil não está no momento para esse tipo de discussão, mas ela precisa em algum momento ser realizada sim, pela segurança principalmente das comunidades, dos policiais militares que todos os dias também se colocam em risco e até da economia, pela movimentação que países como Uruguai e Holanda tiveram a partir da regulamentação da venda e do uso. Mas, repito, hoje nós não temos maturidade para discutir seriamente esse assunto, não com o que a gente tem de discussão política em Brasília e que também acaba rebatendo nas câmaras municipais. São 10h35. A gente vai daqui a pouco voltar ao assunto também da Câmara Municipal, porque foi, no meio de tudo isso, enquanto a gente discute questões ideológicas, passou na Câmara Municipal a aprovação do 13º salário e numa votação discretíssima. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco a gente vai entrevistar também a Shaula Vizelli, que é da Secretaria de Saúde, mais especificamente coordenadora do programa de imunização em Campinas, para falar sobre a aplicação das doses da vacina bivalente. Há uma orientação agora do governo federal para a liberação para a população adulta em geral. A gente vai saber também sobre como está a imunização para a população do público-alvo já na cidade de Campinas. Mas antes, às 10h36, Gustavo Gimenez, que todas as manhãs apresenta o Bora São Paulo, está com a gente aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, trazendo os principais acontecimentos também desta terça-feira em Campinas e região. Bom dia para você, Gustavo. Oi, Heitor. Bom dia a você, ao Thiago, a todos que nos acompanham. A gente começa falando sobre uma troca de tiros que resultou na morte de 2 homens aqui na cidade de Campinas, no Jardim Anchieta. De acordo com a polícia, esses homens teriam praticado um roubo minutos antes e levado o veículo da vítima. Com a ajuda do sistema de rastreamento, então, os policiais conseguiram encontrar o veículo, deram ordem de parada, os homens então desceram do carro e correram a pé para uma viela. Portanto, essa ocorrência foi no Jardim Anchieta, aqui na cidade de Campinas. Os policiais foram atrás e foram surpreendidos com tiros. Os agentes então reagiram e a dupla foi morta. 2 armas foram encontradas com esses homens e apreendidas, caso que foi apresentado agora pela manhã na delegacia seccional da cidade de Campinas. Aliás, a cidade de Campinas que ficou surpresa, né, com a apreensão ali de um armamento pesado também em uma residência no Jardim Miranda, aqui na cidade. Portanto, centenas de munições, pistola, submetralhadora e 2 fuzis. Esse material foi encontrado por agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE de Americana. Uma mulher de 25 anos foi presa nessa ação. Ela é assistente administrativa e foi encontrada no trabalho dela. Ela confessou que receberia R$1.000 para guardar as armas para uma facção criminosa que a gente sabe atua dentro e fora dos presídios aqui de São Paulo. A operação foi formulada depois de uma denúncia que no local, um apartamento, havia armamento do crime organizado. A equipe então trabalhou para chegar até o local e a suspeita é que um dos fuzis .556, que foi apreendido nessa operação, tenha relação com um duplo homicídio que aconteceu em janeiro, em um bar aqui na cidade de Campinas. Além das armas que estavam sem a numeração, né, com a numeração raspada, foram apreendidos na operação um veículo e também um celular, todo o material então enviado para perícia. Esses fuzis e essa submetralhadora não podem ser vendidos aqui no Brasil. As munições são capazes de atravessar até coletes balísticos, coletes à prova de balas e blindagens de carros comuns. A presa e todo o material foram levados até a DISE de Americana, onde o caso foi registrado e onde essa investigação toda começou, Heitor. O Gustavo Gimenez está acompanhando também outros casos e alguns balanços que são realizados
na manhã desta terça-feira. Entre esses balanços, né, Gustavo, está o da operação de verão, que tivemos verão com muita chuva nesse fim de 2022, começo de 2023 em Campinas, e a Defesa Civil anunciou os números das ocorrências que foram realizadas na cidade. Exato, e o comparativo com o ano anterior, né, com a operação do ano anterior, é impressionante. Só para a gente ter uma noção, nesse período que vai de dezembro até março, e isso a gente está falando desse ano especificamente, que foi prorrogado pelo governo do estado até 15 de abril, a Operação Verão, foram registradas 3.233 ocorrências relativas à chuva. No ano anterior, nesse mesmo período, né, claro que esse ano excepcionalmente a gente teve que aumentar 15 dias, mas ainda assim, se a gente olhar para o número, é impressionante. Foram 1.776 registros. Portanto, 3.233 ocorrências neste ano, ante 1.776 registros no período anterior. A maioria desses casos se refere a alagamentos e quedas de árvores que a gente sabe nesse período resultou em 2 mortes aqui em Campinas. Apenas no mês de janeiro foram realizados 555 atendimentos em moradias alagadas. Nos meses da Operação Telefone 199, que é o telefone da Defesa Civil, recebeu mais de 14.500 ligações da população. Foram publicados mais de 994 alertas de condições meteorológicas, esses alertas que chegam por SMS e que também são disponíveis no site resiliente.campinas.sp.gov.br. São números que só reforçam aquilo que a gente sentiu, aquilo que a gente viu na prática de um verão muito intenso, com chuvas fortíssimas, que deixou vítimas, deixou pessoas desabrigadas. Eu estou falando aqui da Defesa Civil de Campinas, Heitor, mas a gente acompanhou muito de perto a situação ali do pessoal da região de Capivari também, que sofreu demais. A gente estava, inclusive, acompanhando muito de perto isso aqui no nosso plantão de Ano Novo, principalmente, que foi uma chuva muito intensa naquela região. Outras cidades que sofreram bastante, então, com esse verão muito intenso aqui em Campinas. E é claro que a gente vai acompanhar também o balanço do governo do estado. Gustavo Gimenez volta amanhã aqui no Bastidores do Poder e também na tela da Band, 8 da manhã, com Lari Lopes, com todo o time de jornalismo da Band, falando do interior de São Paulo todo no Bora São Paulo, a sua melhor companhia. Eu adoro, agora que estou acordando um pouquinho mais cedo, viu, Gustavo Gimenez? De acordar, tomar café da manhã, acompanhando as suas informações e todo o time de jornalismo da Band. É isso, Heitor. Muito obrigado. Ótimo dia para você, para o Thiago, para todos que nos acompanham. Agradecendo também a participação da nossa ouvinte Valquíria Barbieri, que está aqui nos cumprimentando. Escreve agora, sem a Miss Rose e sem o caríssimo Edmilson, que ela sente muita falta, nós também sentimos. E olha, agora vocês são uma dupla dinâmica que estou seguindo. Abraços, meninos. Valquíria, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela mensagem. É sempre um incentivo quando vocês interagem com a gente, com opiniões, com elogios, com críticas, com correções. É sempre muito importante ter a sua participação, ouvinte Bandeirantes, pelo 97102-1493. Conversa estendeu, são 10h42, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e na volta vamos falar sobre vacinação em Campinas. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo! Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida.
Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E o CEO da NBC, Jeff Shell, está deixando o cargo após uma investigação externa sobre uma reclamação de conduta inadequada. Pois é, ele acabou trabalhando na gigante da mídia nesses últimos 19 anos. A declaração dele de deixar a empresa de uma forma súbita não revela quem era a mulher ou incluiu qualquer outro tipo de detalhe sobre esta investigação. Esta não é a primeira vez que um escândalo de assédio sexual faz com que altos executivos deixem a empresa. O CEO Steve Burke, em 2020, também deixou a empresa após reconhecer um relacionamento inadequado com um funcionário. Outro grande nome que foi demitido foi o âncora do popular show Today, chamado Matt Lauer, em circunstâncias semelhantes. A saída do CEO deixa a NBC sem um chefe permanente no comando, enquanto a empresa navega em conjunto cada vez mais complexo de circunstâncias, com os telespectadores, no caso, migrando para o streaming sob demanda, em tais números que a economia do negócio está se deteriorando mais rápido que os executivos podem trabalhar para encontrar novas fontes de renda. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. São 10 da manhã, 46 minutos. Nós estamos na linha com a coordenadora do programa de imunização na cidade de Campinas, Shaula Vizeri, da Secretaria Municipal de Saúde. Nós fizemos o convite ontem à Shaula para que ela fale, nós vamos, claro, abordar esse assunto, sobre a imunização na cidade de Campinas, que, pelo último balanço realizado pela Prefeitura, atingiu 44% dos idosos com a vacina bivalente contra a Covid-19, sendo que a meta é atingir 90% dessa faixa. Mas, logo depois que nós marcamos a entrevista, houve um fato novo que eu gostaria, me permita, Shaula, de puxar inclusive a entrevista por esse ponto, porque o Ministério da Saúde anunciou ontem que ampliou a vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para a população acima de 18 anos. Em nota, a pasta afirma ter o objetivo de reforçar a proteção contra a doença para 97 milhões de brasileiros que podem procurar unidades de saúde em todo o Brasil. Como é que Campinas recebe essa novidade e se programa também para ampliar, quem sabe, em breve, a vacinação para toda a população adulta? Muito bom dia, obrigado por atender nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes. Sempre um prazer ouvi-la, Shaula Vizeri. Oi, Heitor, bom dia a todos que nos ouvem. Com certeza é um prazer estar aqui levando um pouquinho mais de informação sobre a vacina no município de Campinas, né? Tivemos a notícia da nota técnica do Ministério ontem à noite. Hoje mesmo já fizemos as discussões, avaliamos os nossos estoques, a estrutura das nossas unidades e já foi definido que Campinas, a partir de amanhã, vai seguir essa nova recomendação. Então, a partir de amanhã, todas as pessoas a partir de 18 anos de idade, desde que tenham as 2 doses iniciais do esquema contra a Covid e tenham um intervalo de 4 meses da última dose aplicada, poderão receber a vacina bivalente. Ela estará disponível em todos os 66 postos de saúde? É preciso agendamento ou basta chegar com a carteirinha de vacinação e algum documento? Shaula. Isso, vamos seguir exatamente os mesmos protocolos vigentes no município, sem necessidade de agendamento. Em qualquer uma das 66 unidades básicas de saúde, a vacina já está disponível. Basta que a pessoa leve um documento com foto, o número do CPF e, se tiver a carteirinha com o registro das doses anteriores, ótimo. Mas caso não tenha, a gente consegue localizar nos nossos sistemas. Tiago Prudente, na linha com a gente, Shaula Vizeri, coordenadora do programa de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, com essa informação importante. A partir de amanhã, Campinas terá a liberação da aplicação da vacina bivalente a partir da população de 18 anos. Tiago. É uma informação importante, muito
Obrigado pela presença. Eu queria perguntar, porque essa medida do Ministério da Saúde foi tomada com base nos índices de baixa vacinação dos grupos prioritários. Como é que está essa situação em Campinas? A gente tem um índice baixo de vacinação de pessoas com mais de 60 anos, dos grupos de risco, e se o município está tomando algumas medidas para tentar incentivar essas pessoas a se vacinarem, porque a gente está num período agora em que a pandemia acabou, né, entre aspas, acabou, e o número de casos muito pequeno, então as pessoas acabam perdendo um pouco desse interesse da vacinação. Como é que está sendo feito esse trabalho? Porque a vacinação, nesse momento, ainda é muito importante, né, para evitar um crescimento de casos, né? Isso mesmo, Thiago. Em Campinas, assim como em todo o restante do país, a gente observa uma baixa adesão a essa estratégia de vacinação. Bem diferente do que vinha acontecendo em estratégias anteriores, principalmente com esse público de 60 anos ou mais. Então, a nossa cobertura ainda é acima aí do que a gente vê em outros estados, em outras regiões, mas já chegamos em apenas 44%, apesar de várias estratégias já terem sido desenvolvidas, né? Então, vacinação em instituições de longa permanência, vacinação de pacientes com dificuldades de locomoção, então as nossas equipes vão até as casas para fazer esse tipo de vacinação, e mesmo assim a gente observa uma baixa adesão. Esse, inclusive, é um dos motivos aí que o Ministério conseguiu organizar essa ampliação do público-alvo, né? Temos doses disponíveis, então pensando aí no benefício, garantindo a oportunidade vacinal, atualizando aí essa resposta imune da nossa população, essa vacina também agora, a partir de amanhã, começa a ser ofertada para outros públicos, né? Muitos estados, muitas cidades tiveram problema com relação ao prazo de validade mesmo dessa vacinação. Muitas doses que às vezes tinham uma expectativa de serem aplicadas em um determinado tempo, e o inverso do que a gente viu no começo da pandemia, quando as pessoas queriam a vacina e não havia a disponibilidade do imunizante, e agora a gente vê imunizante muitas vezes também vencendo e muitas vezes tendo ali o prazo de validade não sendo cumprido. Como é que você vê, Chaula, essa mudança que nós tivemos? A população, de certa forma, se sentiu mais segura com as doses de imunização e não está entendendo a importância do reforço? Isso ainda é reflexo do que a gente viu de propagação de fake news, de muita gente contestando o uso da vacina? É algo novo que a gente ainda não consegue identificar? Como é que você vê esse fenômeno de uma dose importante da vacina bivalente e ainda assim não ter toda a população querendo a vacina no braço nesse momento? Eu acho que isso é uma somatória de fatores, né, Heitor? Então, existe sim essa questão das fake news, infelizmente, há alguns anos, né, nos últimos anos a gente vê que esse tipo de notícia tem se propagado entre a população, isso dificulta a segurança, a tomada de decisão, né, da população de uma maneira geral. Existe essa percepção enganosa também de que a doença está controlada, de que não oferece mais risco, então isso também é perceptível. E existe aquela questão também da insegurança, né? Eu já tomei várias doses, eu vou tomar essa dose, eu vou ter um evento adverso, vou ter uma reação à vacina. Então, assim, eu queria deixar bem claro que a vacina é segura, ela pode ser administrada, inclusive junto com a vacina da influenza, por exemplo, não tem problema tomar as duas vacinas no mesmo dia. E os eventos esperados, eles podem acontecer, né? Então é esperado justamente que aconteça, às vezes, uma dor no braço, uma febre baixa, um mal-estar geral, mas que é resolvido sem necessidade de assistência médica na maior parte dos casos. Em 24, 48 horas, esses sinais, esses sintomas já são controlados. Então a população não precisa se preocupar. É uma vacina segura e com certeza os benefícios são aí muito maiores do que qualquer preocupação que a população possa ter. Chaula Vizelli, inclusive falando algo que o nosso ouvinte, o Adriano, está aqui pedindo, porque na família dele, ele está ouvindo o programa, inclusive, com o tio, que tem muitas questões com relação ao uso da vacina, influenciado, nas palavras do nosso ouvinte Adriano, por grupos negacionistas, e diz que não tomará a vacina bivalente, porque dizem que não é boa, então ele pede justamente para que haja esse reforço que a Chaula acabou de fazer sobre a segurança da vacina e a importância para o reforço da imunização.
Muito importante ter a sua presença aqui, Shaula Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, que traz também a informação de que a partir de amanhã a vacina bivalente estará disponível para a população adulta de Campinas a partir de 18 anos nos 66 postos de saúde, centros de saúde da cidade. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Bandeirantes. Um bom dia, bom trabalho a você e toda a sua equipe. Shaula. Eu que agradeço, Heitor. Bom dia para todos vocês. Agora são 10 da manhã, 54 minutos, portanto, você que nos ouve já pode se programar para amanhã procurar um dos 66 postos de vacinação. Essa informação deve ser publicada, inclusive, em instantes pelo portal da Prefeitura de Campinas, mas você ouve antes aqui na Rádio Bandeirantes. A atualização, portanto, da carteira de vacinação passa também pela nossa consciência e pelo respeito à ciência, ao estudo e a todos que estão trabalhando para que a pandemia seja cada vez mais uma história do passado na nossa geração, que nós vamos ter que conviver por um tempo, mas que tomara que não seja mais um tempo tão longo. E você continua participando com a gente pelo 97102-1493, 97102-1493. Hoje o governador Tarcísio de Freitas está presente na região, não necessariamente na cidade de Campinas, mas no nosso interior de São Paulo, cidade também importante aqui da nossa região, e nós estamos em contato com o repórter Daniel Oliveira, que está acompanhando a visita de Tarcísio de Freitas. Ele vai, no caso, permanecer durante toda a manhã na região administrativa de Campinas. Estou buscando aqui a informação corretamente para trazer a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que me ouve nesta manhã, porque, claro, são muitos os fatos que acontecem aqui na Bandeirantes, você fica por dentro de tudo que é destaque na nossa região e não é diferente. A agenda do governador Tarcísio de Freitas hoje inclui a presença dele em uma empresa automotiva para projetos no setor de fornecimento de hidrogênio a partir de fontes renováveis de energia. Tarcísio de Freitas está nesse momento na cidade de Iracemápolis, na empresa GWM, que fica ali entre a cidade de Iracemápolis, ali também na região do bairro Santo Antônio. E o Daniel Oliveira atualiza pra gente um pouco mais sobre a visita do governador ao interior de São Paulo. Bom dia a você, Daniel. Oi, Heitor, ótimo dia para você, para todo mundo que está sintonizado na Rádio Bandeirantes, acompanhando o programa Bastidores do Poder. Isso mesmo, Heitor, o governador Tarcísio de Freitas deve chegar em instantes aqui na cidade de Iracemápolis para visitar o novo complexo automotivo da Great Wall Motor Brasil, a GWM. Na ocasião, o governo de São Paulo, por meio da Invest São Paulo, vai assinar um acordo com a empresa automotiva para projetos no setor de fornecimento de hidrogênio a partir de fontes renováveis de energia. Então a expectativa é que o governador chegue em instantes aqui na cidade. Ele vai visitar todo o complexo, fazer o anúncio desta parceria entre o governo do estado e a montadora e depois participa de uma reunião com toda a direção, com a presidência da GWM. Deve acontecer aqui também alguns lançamentos. O governador então chega daqui a pouquinho. A gente já tem a presença de representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e também da própria Invest São Paulo. Obrigado, Daniel Oliveira. Se tivermos tempo ainda até às 11h30 da manhã, o Daniel Oliveira volta ainda hoje com mais informações sobre a visita de Tarcísio de Freitas, que hoje apresenta o projeto de hidrogênio, tipo de combustível que essa empresa vai anunciar para a rota de veículos movidos a hidrogênio. Não começa ainda a fabricar veículos agora, mas vai produzir a partir do ano que vem. O programa Bastidores do Poder vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a votação discreta que aconteceu na Câmara Municipal para a aprovação do 13º salário dos vereadores. Vamos elencar quem votou a favor, vamos elencar quem votou contra e quem não votou nessa discussão. E o Thiago Prudente vai trazer informações também de bastidores desse assunto e mais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez, agora há pouco, o último discurso em Portugal antes de seguir viagem para a Espanha. Teve protesto na plateia e teve também um novo posicionamento ou um reforço de um posicionamento que Lula vem trazendo nos últimos dias com relação à guerra da Ucrânia. Continue com a gente. Bastidores do Poder faz uma rápida pausa e daqui a pouco tem muita informação, opinião e prestação de serviço.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ei, você aí, você que tá ouvindo o rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM. Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida do FM, beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Agora são 11 da manhã, agradecendo também a presença do ouvinte Edson Elias, mandando mensagem para cá. O Edson Elias, ele não confia na eficácia das vacinas. Na verdade, ele contesta aqui, por conta também da suspensão que foi feita da Anvisa para as doses da AstraZeneca, por conta de casos de trombose e morte. Isso aconteceu em 2021, foi uma suspensão temporária, mas a AstraZeneca está sim sendo aplicada nos postos de saúde, a vacina contra a Covid-19, viu, Edson Elias? Ela voltou à discussão no Brasil recentemente e a informação é inclusive recente, do dia 14 de abril deste ano de 2023, a Fundação Oswaldo Cruz confirmou a segurança da vacina e também a aplicação que é feita com a dose, sim, da AstraZeneca. A Anvisa divulgou uma nota afirmando que todas as vacinas contra a Covid-19 aprovadas estão válidas e que o benefício dos imunizantes supera os possíveis riscos relacionados ao uso desses produtos, destacando também que nenhuma das vacinas contra a Covid-19 aprovadas pela Anvisa foi proibida ou desautorizada. Sobre a AstraZeneca especificamente, a Anvisa reforça que a vacina está registrada no Brasil. Com isso, está autorizada para uso dentro das condições e indicações aprovadas pela agência. Muito obrigado, Edson Elias, pela mensagem, pela audiência. Agradecendo também aqui a mensagem do Edson Coelho, está nos ouvindo também em AM 1170, em FM 85.7. 11 da manhã e 2 minutos. Tiago Prudente, ontem nós já falamos aqui sobre a votação que não aconteceu com relação à presença de atletas trans nas equipes femininas de Campinas, mas o assunto que de fato teve um efeito e que terá para os cofres da população foi a aprovação do 13º salário e de férias remuneradas para os vereadores a partir do ano de 2025. Então, não engloba essa legislatura atual, mas caso algum vereador seja reeleito, ele passará a ter também um aumento de salário, como foi aprovado ontem, numa votação rápida. 27 votos a favor, 4 votos contrários e 2 vereadores não votaram. Foram favoráveis ao pagamento de 13º e férias em ordem alfabética os vereadores Arnaldo Salvetti, do MDB, Carmo Luiz, do Podemos, Cecílio Santos, do PT, Edson Ribeiro, do União Brasil, Eduardo Magoga, do Podemos, Fernando Mendes, do Republicanos, Felipe Marquesi, do PSB, Guida Calisto, do PT, Gustavo Peta, do PCdoB, Igor Diego, do Republicanos, Jair da Farmácia, do Solidariedade, Jorge Schneider, do PL, Juscelino Barbarense, do PL, Luiz Cirilo, do PSDB, Major Jaime, do PP, Marcelo da Farmácia, do Avante, Marcelo Silva, do PSD, Marrom Cunha, do Solidariedade, Nelson Ossiri, do PSD, Otto Alejandro, do PL, Paola Miguel, do PT, Paulo Haddad, do Cidadania,
Pemínio Monteiro, do PSB, Professor Alberto, do PL, Rodrigo Farmadic, do União Brasil, Rubens Gás, do PSB e Zé Carlos, do PSB. São os 27 votos a favor da aprovação do 13º salário de férias remuneradas dentro do subsídio para os vereadores. Portanto, podemos ver que a lista inclui situação e oposição, e vereadores que são considerados autodenominados neutros e que estão ali, nem são da base aliada, mas também não são fechados com a oposição mais à esquerda. Contrários ao pagamento de 13º e férias, votaram a vereadora Débora Palermo, do Podemos, a vereadora Mariana Conte, do PSOL, o vereador Paulo Búfalo, também do PSOL, e o vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo. Não votaram o vereador Carlinhos Camelô, do PSB, ausente na sessão da Câmara, e o presidente Luiz Rossini, do Partido Verde, que, pelo regimento, não vota nessas decisões, a menos em caso de voto de Minerva. Além dos benefícios, a Casa já havia aprovado no início do mês o reajuste no valor do subsídio para a legislatura que passa, a partir de 2025, de R$ 2.070 para R$ 17.800 de salário por mês. Como é que você vê essa votação feita dentro da pauta, dentro do regimento, mas também num processo bem acelerado para ver se ninguém levantava muito assunto ontem, viu, Thiago? É um projeto que falta discussão com a população, né? E assim, tudo bem, os vereadores querem benefício, mas a gente também precisa que eles cumpram, então, algumas obrigações, porque a maioria dos vereadores não tem apenas a função de vereador. Continua com uma sua outra atividade e não há problema nenhum. Qualquer trabalhador brasileiro pode ter 2 atividades, 3, 4, se for possível, aquilo que quiser. Mas esses benefícios que foram aprovados pela Câmara de Campinas, 13º, férias remuneradas, benefícios que são previstos na carteira de trabalho, na CLT. Agora eu quero saber, e eu já repeti isso aqui várias vezes, será que os vereadores vão bater ponto também? Vão ter descontado do salário quando faltar na sessão? Vão cumprir 44 horas semanais de jornada de trabalho, batendo ponto na Câmara Municipal de Campinas? Eu sei que tem muito vereador que vai argumentar que trabalha mais do que isso, que trabalha fazendo as suas atividades fora, mas isso tem que ficar claro, então, tem que ser transparente para a população. Ou não, eu só vou receber os benefícios. E diante dessa aprovação, nenhum vereador que votou favorável pode questionar agora os benefícios que são dados pela carteira de trabalho para quem é seletista, porque eles quiseram os mesmos benefícios que são propostos pela CLT. Então fica essa questão, porque o que eu aponto, Heitor, não é nem o problema do salário deles ser reajustado, tudo bem o subsídio como chama, ser reajustado, não tem problema. O problema é que eles têm muitos penduricalhos, privilégios juntos com esse aumento. Então, não dá. Ou você tem um salário para sustentar toda a estrutura do vereador, um salário justo ali, que seja os R$18 mil, mas sem os privilégios, porque os dois juntos não dá. E ainda esse monte de benefício é complicado, é uma situação complicada. A população não consegue engolir uma situação como essa. E os vereadores, como a gente soltou naquela primeira sessão que teve sobre esse projeto, dizendo que os vereadores de Campinas pareciam trouxas. Quem parece trouxa é a população, porque vê essa situação passar como se nada tivesse acontecendo, como se os vereadores não se colocassem ali na situação da maioria da população brasileira. E o projeto foi aprovado, olha aí entre os vereadores que foi aprovado, partidos de esquerda, partidos de direita, partidos de centro, aí todo mundo se une para aprovar o projeto. Os únicos que foram contra ali, o PSOL, Paulo Búfalo e Mariana Conte, o vereador do Novo, Paulo Gaspar, e a vereadora Débora Palermo, que votaram contra. Então, é o que eu digo, quando é para benefício próprio, aí todo mundo se une para aprovar. Aí tem a questão de projetos eleitoreiros, como a gente já discutiu aqui, que é só para levantar para a torcida, e honrarias ultimamente que têm sido aprovadas pela Câmara de Campinas. Os vereadores precisam produzir e produzir muito mais. A função de vereador não é fazer indicação na prefeitura para poda de árvore e arrumar rua em bairro. Não é essa a função do vereador. O vereador tem que legislar, e tem muita coisa na cidade de Campinas
que não tá, que tá sem legislar há muito tempo, e ninguém quer tocar nesses assuntos. Então tá na hora dos vereadores começarem a produzir, porque para o salário que eles ganham e para os privilégios que eles têm, é muita coisa para a produtividade do dia a dia deles. A discussão com relação a ter direito ou não um 13º salário para os vereadores, ela não é exclusiva da Câmara Municipal de Campinas. E Campinas, de certa forma, está se baseando numa decisão que começou a ser levantada a partir de uma votação da Câmara Municipal de Manacapuru. Manacapuru é uma pequena cidade do Amazonas, de pouco mais de 98 mil habitantes, que teve uma votação para aprovação do 13º salário ao subsídio dos vereadores naquela cidade. Um parlamentar entrou com um processo de ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação foi até o Tribunal de Justiça e segue um entendimento do STF de que o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, não é incompatível com o pagamento do benefício. Então vamos entender o que diz essa jurisprudência que é usada como base para a aprovação da lei municipal. Segundo o autor da ação, o vereador lá do estado, de uma cidade pequena do estado do Amazonas, a lei que dispõe sobre o pagamento de 13º aos vereadores, ela violaria o artigo da Constituição Federal que veda o pagamento de gratificação adicional ao subsídio dos detentores de mandato eletivo e demais agentes públicos. Então a discussão foi para o STF, que analisou que o assunto ele não vai contrário à Constituição, que a Constituição Federal não é incompatível com o pagamento do terço de férias, 13º salário, porque está num cargo eletivo, segundo o STF, não reduz os direitos trabalhistas dessas pessoas. Então aqui, com essa interpretação dada pelo STF, nada obsta que leis municipais fixem a possibilidade de percepção pelos detentores de cargos políticos de 13º salário. E também, nesse caso, deixa para cada município o direito de escolher ou não a remuneração para seus vereadores. Ou seja, o STF não diz que é obrigatório ter o 13º salário. Não é uma lei que exija nacionalmente o pagamento do 13º salário. O que o STF diz é, não fere a Constituição. Cabe a cada cidade avaliar se pode ou não. Então, legalmente, está muito claro que a lei é aprovada com embasamento jurídico. Agora, é o momento para isso? Tem clima para isso? No momento que a gente fala que o país sai de uma recessão, tenta se recuperar economicamente de todas as restrições em função da pandemia, em que os municípios estão com dificuldades para conseguir novos recursos. Campinas, especificamente, tem contas que foram inesperadas. Tem, por exemplo, o fechamento dos parques nesse mês de janeiro, fevereiro, e que ainda segue nesse mês de abril em alguns parques. Tem investimentos que têm que ser feitos para outras áreas de urgência, como os leitos de hospital, os leitos pediátricos. Ah, mas não é o mesmo dinheiro, o dinheiro da Câmara é diferente do dinheiro do contribuinte que vai para essas pastas. Mas e o exemplo? E o exemplo de cortar na própria carne? Ah, o custo é só a partir de 2025. Será que não dava para deixar para lá essa discussão nesse momento? É o que eu me pergunto com relação ao timing de véspera de ano eleitoral e, principalmente, de economia ainda precisando de uma recuperação, viu, Thiago? O timing é o pior possível. Eu não digo aqui que eles não têm que discutir essa questão. E sobre a decisão do STF, é basicamente assim, Heitor. Você vai num lugar, é como o flanelinha na rua, que chega, o dono da rua, eu chamo de dono da rua porque você tem que pagar para deixar na rua, né? Você chega para colocar o carro numa vaga, você coloca, aí o cara vem te abordar. O cara é o STF e você é o vereador, certo? Aí você deixa o carro lá, aí você fala assim, ele vem e te aborda, você tem como deixar uma graninha aí pra mim? Aí você fala, mas eu sou obrigado a deixar? Aí o cara fala, não, você não é obrigado, mas se você quiser, tudo bem. Foi basicamente isso que o STF fez. Olha, você não é obrigado a colocar o 13º, esses benefícios, mas se você quiser,
Tudo bem. Aí os vereadores, né, se sentiram como a gente se sente quando tem um flanelinha. Você se sente um pouco, como vou dizer, você se sente um pouco ali, naquele momento você fica um pouco com medo. Intimidado, essa é a palavra. Você se sente um pouco intimidado e você dá o dinheiro pro flanelinha. É claro que eu tô brincando aqui, porque os vereadores se sentiram intimidados, né? Porque o flanelinha pode quebrar, de repente, um retrovisor do carro. Agora o STF não vai quebrar o retrovisor de nenhum carro, né? Mas aí eu tô usando essa analogia pro vereador, os vereadores falam, nossa, ele se sentiu intimidado, né? Já que a Constituição permite... Fazer esse esforço, né? Que custa, né? Será que os próximos vereadores vão agradecer que tenha isso? É basicamente isso. Vamos colocar, a real é que quando é para benefício próprio, aí não tem crise, aí não tem problema nenhum, a gente aprova. E é basicamente isso. E a aprovação aconteceu agora, e ano que vem é ano eleitoral. Você acha que algum vereador quer aprovar aumento de benefícios no ano eleitoral? Ninguém quer, né, Heitor? E aí o timing não importa. O que está acontecendo com o país naquele momento não importa. Então, o que deixa muito claro é que a questão da discussão política, de problemas de políticas públicas que nós estamos enfrentando estão sempre em segundo plano. Aquilo que é importante está sempre em segundo plano. E aí é o que eu falo, é preciso fazer uma revisão urgente sobre a questão eleitoral no nosso país. Criar distritos para os vereadores, para deputados, a votação distrital, eleição distrital talvez seria uma solução para a gente evitar essas distorções, porque aí os vereadores teriam que prestar contas para uma região específica. Aí eu quero ver como é que ia ser, porque eles aí teriam disputas diretas nessas regiões, nesses distritos das cidades. Seria uma solução, mas como a reforma política depende dos políticos, eu tenho a sensação que ela não vai sair tão cedo. Nossos ouvintes participando pelo 971021493, agradecendo aqui a presença do Edivalmir, que está dizendo que os vereadores... Perguntando por que os vereadores não fazem um projeto para a remuneração deles passar a ser por produtividade. E se eles agora estão querendo os direitos da carteira assinada, do trabalhador registrado, eles vão poder ser demitidos a qualquer momento por falha no exercício do seu trabalho, como o trabalhador comum vive no mercado? E também questiona aqui com relação ao que eu disse agora há pouco sobre o dinheiro da Câmara. Você está errado, Heitor, meu caro. O dinheiro da Câmara dos Vereadores é o mesmo dinheiro dos nossos impostos, sim. Só fazer, então, uma explicação, talvez não tenha ficado claro. Sim, o dinheiro sai dos impostos, é o dinheiro do contribuinte. O que eu disse é que esse valor que vai de 13º não poderia ser aplicado em outras ações, porque é um dinheiro destinado para as contas da Câmara Municipal. Então, ali existem regras para o uso de cada uma, como se fossem pastas para o pagamento do dinheiro, mas claro que tudo sai de um bolso só, que é o do contribuinte. Então, aí cabe a discussão com a população, que é quem vai pagar a conta. O dinheiro da Câmara sai da Prefeitura e o da Prefeitura vem de onde? Exatamente, Edivalmir. Muito obrigado pela sua mensagem, muito obrigado pela audiência de sempre. Mensagem chegando também do Wagner Marcondes, que escreve o seguinte: parabéns aos vereadores de Campinas pela votação. Tá sendo irônico, claro, o Wagner. Feita essa votação dentro do regimento interno, dentro da pauta, mas principalmente dentro da mais absoluta falta de vergonha na cara, na opinião do nosso ouvinte. São todos absolutamente iguais, nivelados por baixo, independente da posição política de cada um. Agora precisamos ver, vão trabalhar como seletistas também, inclusive podendo ser demitidos? É o questionamento também feito pelo Wagner. Acho que não. Afinal, isso é para os trouxas eleitores, e aqui ele faz a analogia à frase dita semana passada pelo vereador Edson Ribeiro, que só os trouxas, entre aspas, vereadores de Campinas, não estavam recebendo o 13º. Ouvinte Wagner ainda cobra que os vereadores tenham vergonha na cara. É o tipo de colocação que eles vão ter que ouvir, inclusive até o ano que vem. Aqui também há a mensagem do Edmilson. Coloquem nas redes sociais a lista dos vereadores que votaram a favor do 13º dos bastidores do poder, para que possamos reportar e demonstrar nossa indignação quanto a isso. Edmilson, se ainda não estiver, em instantes estará no portal bandmulti.com.br
a informação. Deixa eu já abrir aqui atualizando, porque nosso time de jornalismo está atento a tudo que acontece na nossa região. Portal bandmulti.com.br, a equipe de jornalismo está preparando as principais reportagens do dia e esse é um assunto que também está em pauta e que também certamente gerará uma grande discussão, uma grande polêmica. 11h19, para a gente seguir com o nosso giro aqui nessa reta final do Bastidores do Poder, venho falando aqui desde as primeiras horas da manhã que hoje há presença do presidente Lula com o último evento em Portugal antes da viagem para Lisboa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa no parlamento português, ele discursou mais cedo no parlamento português e ali, assim como acontece também no Brasil, o que a gente viu foi a presença maciça de oposição a Lula e também de apoio ao presidente da República, que gerou ali um certo desconforto para o presidente do parlamento, Santos Silva, que chegou a pedir o silêncio dos presentes na plateia como respeito de Portugal a um convidado brasileiro. Peço, Sr. Presidente, os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português. Chega de insultos, chega de degradarem as instituições, chega de porem vergonha no nome de Portugal. Entre os manifestantes estavam pessoas segurando cartazes com a bandeira da Ucrânia, outras com a frase "Chega de corrupção". Lula discursou em celebração ao fim, depois de 49 anos, da ditadura no país europeu, comandada na época pelo ditador Salazar. E Lula voltou a criticar a invasão da Rússia à Ucrânia e disse que quem acredita em soluções militares para os problemas atuais luta contra os ventos da história. Mas num tom um pouco mais ameno, Lula fez questão de não deixar a Ucrânia como responsável direta pelo conflito e coloca também uma pressão sobre a ONU, voltando a defender a presença de outros países no Conselho de Segurança. O Brasil compreende a apreensão causada pelo retorno à guerra na Europa. Condenamos a violação da integridade territorial da Ucrânia. Acreditamos em uma ordem internacional fundada no respeito ao direito internacional e na preservação das soberanias nacionais. Ao mesmo tempo, é preciso admitir que a guerra não poderá seguir indefinidamente. A cada dia que os combates prosseguem, aumenta o sofrimento humano, a perda de vidas e a destruição de lares. As crises alimentar e energéticas são um problema de todo mundo. Todos nós fomos afetados de alguma forma pelas consequências da guerra. É preciso falar em paz. Para chegar a esse objetivo, é indispensável trilhar o caminho pelo diálogo e pela diplomacia. Senhoras e senhores, assim como os portugueses, nós brasileiros assumimos um compromisso absoluto com o multilateralismo. Esse compromisso nos força a reconhecer que as ferramentas da governança global se têm mostrado inadequadas para fazer frente aos desafios atuais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas encontra-se praticamente paralisado. Isso ocorre porque sua composição, determinada ao fim da Segunda Guerra Mundial, 78 anos atrás, não representa a correlação de forças no mundo contemporâneo. Por isso, defendemos uma reforma que resulte na ampliação do Conselho, de maneira que todas as regiões estejam representadas de forma permanente, de modo a torná-lo mais representativo em seu processo deliberativo e mais eficaz na implementação de suas decisões. O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 países. 5 deles são membros permanentes e têm direito a veto: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Em junho do ano passado, agora recente, 2022,
Os Estados membros das Nações Unidas votaram para eleger os 5 novos países que irão ocupar por 2 anos assentos não permanentes no Conselho de Segurança da ONU. São eles: Equador, Japão, Malta, Moçambique e Suíça, que se juntam, desde janeiro deste ano, aos responsáveis pela manutenção de paz e segurança da ONU, substituindo Índia, Irlanda, Quênia, México e Noruega. A pauta do Brasil entrar como um membro definitivo do Conselho de Segurança foi defendida por Lula nos 2 mandatos anteriores do presidente da República. Se não estava claro num primeiro momento onde Lula queria chegar com a discussão sobre defender a paz na guerra da Ucrânia, acho que agora ele deixa claro, explicitamente defendendo a presença no Conselho Fixo da ONU de países de todos os continentes. E o Brasil, tentando voltar a ser uma liderança, ocuparia, teoricamente, essa cadeira que hoje, temporariamente, é ocupada pelo Equador. Tiago Prudente. O Brasil vai tentando retomar sua influência, principalmente nessa questão do Conselho de Segurança, e é importante, é uma proposta que o Brasil já faz há algum tempo. Os países têm uma certa reticência, os países que fazem parte de forma fixa do Conselho de Segurança, porque é um voto a mais, alguém que pode fazer a balança pender para um lado ou para o outro. Então tem essa questão do Brasil aí tentando, é algo difícil, é algo demorado, o Brasil avançou muito desde que começou essa proposta de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Sobre a presença do presidente Lula no parlamento português, a gente teve ali, como você falou, vaias e também aplausos. Destacar que mais aplausos do que vaias, porque o Congresso, o parlamento português é composto por mais partidos de esquerda e de centro, inclusive o primeiro-ministro é de um partido de esquerda, e houve esse momento maior de tensão ali, com protestos organizados pela extrema-direita portuguesa, protestos dentro do parlamento e fora dele, e aí houve ali um momento em que o presidente do parlamento precisou intervir. Inclusive, Heitor, eu vou fazer uma comparação aqui, porque quando o presidente Lula discursou na posse no Congresso Nacional, a gente também teve manifestações de deputados de extrema-direita aqui do nosso país. Por que eu sempre coloco extrema-direita, não direita? Porque a direita se posiciona de uma outra maneira. Então, a direita tem um outro caminho que é diferente da extrema-direita. E eles também se manifestaram contra, ergueram placas e tal, mas permitiram que o presidente discursasse normalmente. Então, vou dizer para você algo que não é muito corriqueiro, mas os deputados brasileiros que compõem a extrema-direita estão mais educados que os deputados portugueses que compõem esse mesmo grupo, lembrando que eles estão conectados por todo mundo, essa extrema-direita. Mas fica aqui esse aspas aí sobre o comportamento dos deputados portugueses, que acabaram ali sendo repreendidos pelo presidente do parlamento e apoiado pelo restante do parlamento sobre essa questão. Presidente Lula, que já está a caminho da Espanha para outros compromissos no último trecho da visita oficial à Europa. O petista vai a Madrid após cumprir a agenda em Portugal, onde discursou nessa manhã, como você ouviu, no parlamento português. Lula vai participar de encontros com empresários, vai se reunir com o presidente espanhol Pedro Sánchez e tem compromisso também na agenda com o rei Felipe XI. Na Espanha, Lula deve voltar a tratar do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. E ainda nesta terça-feira tem um encontro empresarial Brasil-Espanha organizado pela Câmara de Comércio da Espanha, com a perspectiva de mostrar o Brasil como um país aberto a receber novos investimentos europeus. Amanhã, Lula fará uma visita ao presidente da Espanha por volta de 10 horas da manhã no horário local. Manhã, portanto, bem cedinho aqui para o Brasil. E a visita faz parte da agenda diplomática que Lula iniciou logo após a posse em janeiro deste ano. Voltando ao Brasil, Lula terá pela frente a decisão de escolher o ministro do GSI, o responsável pelo GSI, mas esse é um assunto que a gente vai tocando ao longo da semana e também vamos ouvir ao longo desta terça-feira com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Agradecendo aqui as mensagens dos ouvintes nessa passada final pelo nosso WhatsApp, mensagem do Carlos Dias, mensagem também
do Edmilson, que está aqui também participando mais uma vez com a gente. Mensagem também, quem está participando mais uma vez é o Wagner Marcondes. Muito obrigado. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, mas obrigado sempre pelo carinho, obrigado sempre pelas mensagens. Amanhã estamos de volta às 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes. Combinado, Thiago Prudente? Combinado, amanhã estamos aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. E a partir de agora, o noticiário esportivo é destaque na Rádio Bandeirantes Campinas, é o Nossa Área com comando de Carlos Henrique e todo o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço a você, uma ótima terça-feira e até amanhã. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui. E continua.